do passado que falavam que Deus faz algumas coisas de modo que nós não a compreendemos para que nós sejamos sempre os alunos e Deus seja sempre o mestre. Quanto à questão, outra questão que o pastor Augusto comentou, dos textos de Jeremias, realmente o texto fala, nunca lhes ordenei, né? E nem isso passou pela mente. Aqui, o texto está falando, creio eu, da vontade revelada de Deus. Existe um contraste muito útil entre vontade revelada e vontade decretada. Vontade revelada diz respeito às coisas que Deus revelou que ele espera que nós cumpramos. Então, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar. São os mandamentos de Deus. De fato, Deus nunca ordenou que o povo de Israel queimasse os filhos e as filhas. Os filhos e as filhas. Ele abomina isso. Inclusive, ele ordenou o contrário. Não façam esse tipo de coisa como os povos dizem aí. Então, de fato, Deus não ordenou. Agora, nós não podemos dizer aqui que o texto está falando da vontade decretada de Deus. Porque a vontade revelada, como o próprio nome sugere, é aquilo que Deus revelou para nós. Então eu tenho conhecimento disso. Você está dizendo que tem dois tipos de vontade de Deus, por exemplo, uma revelada e outra decretada, isso, e uma a gente tem acesso e a outra não é uma contraditória, é assim. Não, tem que ser contraditório, sim, ele falou outra. Não, é assim. Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é a vontade revelada de Deus, ou seja, Deus revela o seu caráter, Deus revela os mandamentos, como ele quer que nós vivamos. Qual é o alvo de Deus para nossa vida. A vontade decretada diz respeito aos eventos da história, do futuro, da minha vida pessoal, que nós não temos conhecimento. Isso Deus não revelou. Pro leigo que tá ouvindo a gente, o que é decretado? Decretado é aquilo que é instituído por Deus, aquilo que Deus colocou para acontecer na história, aquilo que Deus escolheu para acontecer na história. Então, por exemplo... Mas ele revelou? Ele não nos revelou. Ele não nos revelou tudo. Por exemplo, Deus nos Não, revelou então vamos entender o que é decretado e o que é revelado, porque pra mim é a mesma coisa. Não. Decretado diz respeito aos eventos da história. Mas ele decretou pra quem? Ele decretou na Pra história. quem? Pra ele mesmo. Ele decretou pra tudo. Pra ele mesmo. Tudo da história é um decreto. Assim é a visão calvinista. Tudo na história passa por um decreto. O pressuposto da visão calvinista está nos decretos de Deus. Assim como o pressuposto, um dos pressupostos do arminianismo está na liberdade humana. Né? São pressupostos. Os decretos também, Isso. apenas a ordem é que muda. Então, são pressupostos que nós temos. Então, os decretos de Deus, alguns ele falou na Bíblia, outros não. Por exemplo, Jesus vai voltar. Isso é um decreto. Isso vai acontecer. Isso aqui nós concordamos. Não tem como Jesus não voltar. É a ortodoxia cristã. Então, mas se ele não revelou alguns, como você sabe que é decreto? Se ele não falou pra ninguém? Não, então, ele revelou. Com que ferramenta Ele falou, este é o meu decreto para a história. Isso vai acontecer. Quando nós falamos de vontade revelada, é o exemplo aqui. É algo relacionado à santificação, à minha vida, ao ideal de Deus pro povo dele. Ele queria ou não queria que o pessoal queimasse os filhos a Moloque? Ele não colocou isso por mandamento. Quando o povo mas fazia isso... Mas a vontade oculta, decretiva quis que eles fizessem. Exato, você entendeu? Então a vontade de Deus é contraditória, que eu já não antecipei a dizer. Não é contraditória. É que são duas realidades que nos ajudam a ser. É simples isso. Assim, Deus quer que eu seja santo. Sim, Deus quer que eu seja santo. Isso ele revelou pra mim. É o meu alvo. É aquilo que eu tenho que buscar. Mas será que Deus me escolheu pra ser crente? Será que Deus escolheu tal pessoa pra ser crente? Isso Deus não revelou. É um decreto que está só na mente de Deus. E conforme a história vai sendo executada, esses decretos vão aparecendo na história. Mas no momento que uma coisa se choca com a outra, como nos 3 textos apresentados, sim, qual é a verdade? Não se choca, porque aqui está falando da porque vontade assim, no revelada. texto ele diz assim, ó, eu não mandei que vocês queimassem os filhos a Moloque. Ou seja, eles desobedeceram. Ou seja, eles foram contra aquilo que Deus como revelou. desobedeceram o decreto? Como eles desobedeceram se eles não têm vontade? Não, mas ele... Não,